Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um reforço muito encaminhado com o Cruzeiro para a temporada de 2023. Será que é realmente uma boa opção? Posição que o Cruzeiro realmente estava precisando para essa atual temporada, que eu quero comentar aqui no vídeo, além também de outros nomes que já foram monitorados e que, assim, o Cruzeiro batendo muito nessa tecla de que não iria ter uma compensação financeira para a liberação de jogadores, que eu vou comentar aqui um pouco mais. Além disso, o Bruno José, que vive uma fase muito boa pelo Guarani, e o Cruzeiro, que tem contrato de empréstimo com a equipe de São Paulo se encerrando, busca, assim, no caso, umas condições melhores para esse acordo. E enfim, eu acho até que o Cruzeiro poderia, quem sabe, tentar lucrar um pouco mais com essa transferência, até porque o Bruno José não saiu barato. Eu quero comentar aqui o motivo nesse vídeo. Só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca de 40 mil inscritos para continuar recebendo mais conteúdos e informações aqui do Cruzeiro. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês da Ole Players Bet, casa de apostas esportivas, que está com ótimas cotações, que eu quero destacar aqui os vários jogos que vão ter nessa quarta e quinta-feira pela Copa do Brasil, e você fazendo seu registro por esse link que eu vou deixar aqui na tela, ou no QR Code aqui também, o link na descrição e o QR Code aqui na tela, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$200. Por exemplo, você depositou R$100, vai ter R$200 para começar a apostar. Depositou 50, vai ter 100. Depositou 200, vai ter 400. Então, até R$200 vai ter esse 100% de bônus vindo por esse link aqui embaixo. Tem também o jogo do Cruzeiro no sábado, contra o Democrata de Sete Lagoas, para você começar a apostar. Então, ótimas cotações. Vai lá, o link está aqui embaixo para você começar na Ole Players. Bom, então vamos lá. Quero começar falando sobre essa situação envolvendo o Bruno José, que vive uma fase muito boa no Campeonato Paulista desse ano e desde o ano passado, quando foi emprestado para o Guarani, não tem tido um desempenho ruim. E o portal Futebol Interior trouxe essa informação, de que, no caso, o Guarani tem um interesse e um impasse nesse momento para a renovação de contrato com o jogador. De acordo com a matéria, ele está emprestado até o dia 30 de abril para a equipe do Guarani, onde tem nos planos continuar com o jogador para a disputa da Série B. Então você deve estar me perguntando, então por que o Cruzeiro não empresta o jogador para a equipe do Guarani? A questão é, o Cruzeiro paga ainda 50% dos seus vencimentos e o Guarani os outros 50% restantes. O Rodrigo Pastana, aquele mesmo que já trabalhou aqui no Cruzeiro, que hoje é diretor do Guarani, afirma que se tiver que pagar 100%, o Guarani não teria condições de manter o jogador para a Série B do Brasileirão. E até fiquei surpreso, porque então o salário do Bruno José não deve ser baixo não, viu? Porque tudo bem, o Guarani não tem uma condição financeira altíssima, mas vamos supor ali que seria um valor dentro de um padrão de um bom jogador. O Guarani tem sim condições tranquilamente, até porque é um time que está muito consistente na Série B, desde 2019, se não me engano. Então, o Bruno José não teria um salário baixo e o Cruzeiro tem interesse de abrir mão desses 50% que está pagando. E como o jogador vive uma boa fase, eu acho que o Cruzeiro poderia tentar negociar o Bruno José para conseguir parte do investimento que foi colocado. Como assim investimento? Porque vocês lembram, ele vem de graça do Brasil de Pelotas. A questão é, o Cruzeiro negociou o Maurício com o Internacional, tinha 40% naquela troca maluca com o William Potker, deu 10% do Bruno José para o 10% do Maurício para o Internacional ceder os direitos econômicos do Bruno José. O Maurício hoje está avaliado na casa dos 70, 60 milhões de reais. Então o Cruzeiro meio que pagou pelo Bruno José de 6 a 7 milhões de reais, Então, quando o Maurício for negociado, tranquilamente vai ser um valor próximo a esse. Então o Cruzeiro acho que conseguiria uns 2, 3 milhões de reais, acho que tranquilo, viu? Pelo Bruno José, que tem, no caso, 24 anos de idade, contrato bem longo ainda com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Então tem mais 1 ano e 9 meses de vínculo com o Cruzeiro. Ponta direita que na atual temporada tem 8 jogos no Campeonato Paulista, 1 gol e 2 assistências. Foi inclusive eleito o melhor em campo na partida na rodada anterior contra a Inter de Limeira, na vitória do Guarani, que no ano passado ele já teve números que ele começa o ano com o Pesolano, 9 jogos, 1 gol e 2 assistências. Não foi ruim, mas o Pesolano já via que o Bruno José não teria espaço na Série B e emprestou para o Guarani, onde terminou o ano com 35 jogos, mas apenas 2 gols e 1 passe. Então até aqui pelo Guarani, 42 partidas, 3 gols e 3 assistências. Você acha que o Cruzeiro poderia tentar conseguir aí, quem sabe, alguma quantia financeira pelo centroavante, pelo ponta direita, emprestar aí o atacante para um outro time e abrir mão de ter que pagar ainda esses 50% dos vencimentos? Deixa a sua opinião. Dando sequência aqui no vídeo, eu quero falar com vocês sobre o lateral esquerdo Marlon, que tem conversas avançadas para se tornar, no caso, o reforço do Cruzeiro, de olho principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. O staff do Marlon negocia a rescisão contratual com a equipe da Turquia, que eu não vou nem tentar falar o nome desse time porque é muito difícil. Mas é um time que está na primeira divisão e ele tem contrato por lá bem longo ainda, até dezembro de 2024, que é, no caso, a proposta, a mesma que o Cruzeiro fez
para ele renovar esse seu vínculo. No caso, ele assinaria com o Cruzeiro também até dezembro de 2024, mesmo vínculo que ele tem de duração lá no futebol turco. A informação aí, no caso, vinda pelo blog da Raposa e também pelo Thiago Fernandes, o portal Goal, que no caso o Cruzeiro já tinha negociações avançadas com o atleta desde a tarde dessa última terça-feira. Jogador que tem 25 anos de idade, e eu quero fazer uma análise aqui do Marlon para vocês. No geral, eu já falo aqui para vocês, aprovo tranquilamente o jogador, já vi alguns lances dele, algumas partidas, muito bom, acho que cairia como uma luva nesse time do Cruzeiro. As únicas ressalvas em relação ao atleta é que ele nunca jogou mais de 2 anos consecutivos por uma mesma equipe, sendo titular. Ele só fez isso no início da carreira pelo Criciúma, que agora eu vou falar aqui um pouco para vocês, e sempre fica mudando bastante de clubes, né? Mas por ser um jogador de 25 anos, até que ok. Mas o único ponto no geral que eu destaco é esse. Por quê? Ele surge no Criciúma lá na temporada de 2015 e fica até 2017 antes de mudar para o Fluminense. Então ele jogou um pouco mais de 1 ano e meio sendo titular absoluto do Criciúma. Foram mais de 68 jogos e 6 assistências. Ele vai para o Fluminense e fica de 2017 a 2019, 20 partidas em 2017, 20 jogos em 2018 e 6 partidas em 2019, até ele mudar para o Boa Vista de Portugal, que foi titular do Boa Vista na primeira divisão de Portugal naquele período. 28 jogos, 2 gols e 2 assistências no ano de 2020, de julho de 2020 a julho de 2020. Julho de 2019 a julho de 2020, né? Uma temporada europeia. Na seguinte, ele vai para o Trabzonspor da Turquia, onde fica mais 1 ano e foi bem por lá. 38 jogos e 1 assistência. Pelo Boa Vista de Portugal, 28 jogos, 2 gols e 2 passes. E como ele ainda tinha vínculo com o Fluminense, ele foi jogando algumas partidas ainda no Carioca de 2021. 13 partidas, 3 assistências, acabou que não jogou mais no ano, e ano passado apenas 7 jogos, ficou no banco aí em 2022 inteiro, né, no Fluminense, até assinar, no caso, no meio da temporada com a equipe atual, né, da Turquia, em agosto até aqui, 15 partidas e 2 assistências. Não é um lateral que faz muitos gols, ele fez 1 pelo Fluminense e também outros 2 pela Boa Vista, e foi isso, mas é um lateral bem ofensivo, não tem uma idade avançada, tem 25 anos de idade e pode atuar tanto de lateral esquerdo quanto como meia esquerda, né, muito mais aberto. Então, até por conta disso, acho que ele cairia bem nesse esquema de 3 defensores do Cruzeiro, tendo o Marlon com muito mais liberdade pelo lado esquerdo do campo. Eu aprovo a contratação, só faço essa ressalva, né, nunca conseguiu ter uma sequência muito longa para um clube jogando como titular, mas vive uma fase interessante desse metade do ano para cá, né? Além também dessas boas passagens em Portugal, na Turquia e nesse início pela equipe do Criciúma, jogador com um pouco mais, né, do que 50 jogos pelo time do Fluminense. Quero que você deixe aqui então a sua opinião embaixo nos comentários. E bom, o Cruzeiro que tentou várias outras opções que vinham barrando nessa questão de que teria uma compensação financeira, né? E eu ficava surpreso como que o Cruzeiro não conseguia, por exemplo, trazer um jogador do futebol uruguaio ou da Turquia e, no caso, não ter que pagar nada. Sempre tinha um valor envolvido, né? Por exemplo, o Camilo Cândido, que era um dos alvos do Cruzeiro, que parece muito em relação ao jogo do Marlon. Ele é um pouco mais lento, mas joga também na mesma função de lateral esquerda ou meia esquerda. O Camilo Cândido, que tem 27 anos de idade, foi convocado para a Copa América pelo Uruguai em 2021. No caso também é titular do Nacional há 3 temporadas consecutivas e já soma pelo clube 65 jogos, 6 gols e 3 assistências. Atleta assim bem, no caso bem mais ofensivo do que o Marlon, e que o Cruzeiro não vinha conseguindo de forma alguma. Batia na tecla e queria um empréstimo, por exemplo, do Nacional, que não tinha interesse nenhum. Sempre batendo nessa tecla de que teria que ter uma compensação financeira. Inclusive o Camilo Cândido era avaliado na casa dos 7 milhões e meio de reais, então já era um valor bem considerável. E quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se você concorda, né, discorda comigo sobre o Cruzeiro, essa dificuldade, né, que tem encontrado no mercado para trazer jogadores sem custos. Acho que é principalmente por ter o Ronaldo de dono, virar uma SAF, todo mundo pensa que o Cruzeiro vai sair pagando valores absurdos pelos jogadores, que claramente não vai ser essa a política de contratação desde o ano passado e não vai mudar agora para esse início de Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição da Ole Players Bet para você começar a apostar, e um salve também aqui para vocês, para 2 pessoas. Primeira para o Pablo, que está sempre aqui acompanhando meus vídeos, valeu demais, e outra para o Eduardo Silverino, acho que é isso a pronúncia aí, valeu demais. Muito obrigado por ter comentado. Deixe também o seu nome, a sua cidade de onde você é, que tem grandes chances de você aparecer aqui no nosso canal. Valeu, galera!